Bom dia, meus irmãos de religião, Mojuba a todos, Aboru Aboye. Aqui quem fala é Robson Ipaolê Akani. Sou sacerdote de cultura de religião tradicional Yorubá, Ifá e Egungun. Sou filho iniciado pelo sacerdote de lei fé, Aolowo Abiolá Amoré Akani. Hoje eu trago mais uma vez um vídeo falando sobre Ifá. Eu gostaria de tirar algumas dúvidas, né, referente a algumas coisas, né, alguns equívocos, ou algumas informações equivocadas a respeito de Ifá Orumilá. Tem muitos irmãos meus que já vêm falando, né, mas cada um tem a sua particularidade, a sua forma de se expressar e de passar as suas informações. Como eu falei, esse não é o primeiro vídeo que eu faço em relação ao Ifá. Tenho alguns outros vídeos no meu canal chamado Olufunke. Gostaria de pedir primeiramente meus irmãos, meus amigos, que pudessem ir adicionar, se inscrever no canal, ativar o sino, compartilhar. É uma forma de fazer com que o canal se expande e que eu possa estar criando outros temas. Você pode estar botando o seu comentário. E eu pretendo falar de uma forma simplificada para tirar algumas dúvidas. Eu sei que é a dúvida de muitas pessoas. Eu escuto falar muitas coisas que não têm significativa. Então vamos lá. Ifá Orumilá. Orumilá é um orixá, assim como todos os outros orixás, né? Criado por Olodumare para trazer benefício ao ser humano. Ifá é tudo que envolve esse conceito de Orumilá, né? É o seu oráculo, é toda a sagração, a sacralização, todo o religioso que está de volta dessa questão Ifá, dessa sociedade, dizendo assim, desse culto. E por que as pessoas têm de falar culto de Ifá, achando que Ifá é uma outra religião? Né? Ifá não é uma religião. A religião é Orixá Ibile e Xexelabá, a religião dos orixás na Nigéria, assim se chama. Dentro dessa religião está o culto de Xangô, o culto de Ifá, o culto de Oxum, o culto de Ogum, de Obatalá, Oxalá e os demais orixás. Então, naturalmente, você escuta as pessoas falar que outros têm que se iniciar ao Ifá, ao Orumilá, ao culto de Orumilá, porque na Nigéria todos os orixás têm seu culto particular. Ele não é cultuado, os orixás, como o candomblé. No candomblé você se inicia para o candomblé e cultua todos os orixás. Na Nigéria não. Você se inicia para um orixá e cultua ele. Depois se inicia para outro orixá, para outro, para outro. Você só vai compartilhar aqueles que você tem. Por isso que existe alguns Obalaôs que só tem Ifá, outros tem Xangô, tem Ogum, tem Oxum. Não existe uma regra. E as pessoas não entendem isso. Elas acham que Ifá é uma coisa separada de orixá e essa questão de Lessé orixá, Lessé Ifá, Lessé Egum, isso não existe lá. É tudo uma coisa só. Porque todas essas entidades foram criadas por Olodumare, como a mesma criação. Ele cria os orixás, Bobô orixá, todos os orixás. E cada orixá vai para uma cidade, né? E ali aquele culto é mais desenvolvido diante daquelas pessoas. Hoje não existe uma cidade apenas ter um único orixá cultuado. Por exemplo, Oió é onde você tem uma grande essência de Xangô, que foi uma terra, né? Foi uma localidade onde o seu culto foi muito presente, muito firme. Mas essas pessoas, elas consagraram outras pessoas em outras localidades e se tornaram sacerdotes e ali compartilharam, perpetuaram o seu culto. Não é aquela imagem que as pessoas tinham. Na África, cada aldeia de um orixá,
Nem sempre é assim, né? A cidade de Leifé, na qual eu faço parte, lá existe o templo de Orumilá, né? O templo de Orumilá, de Obatalá, de Oxalá. Mas em todo canto da Nigéria você encontra Babalaô. Todo canto da Nigéria você encontra Orumilá. Ele não pertence só a Ilha-e-Fé. Então, eu preciso falar isso para as pessoas começarem a entender como o culto começa. Porque se você não for na raiz, você não vai entender nada. Entendeu? E as pessoas estão compartilhando coisas que elas não têm nem entrada. Nunca tiveram entrada nisso. Acho que para falar tem que ser com propriedade. Eu acho que não é um vídeo que a gente vai conseguir sanar algumas dúvidas. Eu já tenho alguns textos na internet, quem me conhece sabe, tem alguns vídeos, mas não é assim. Eu acho que é um trabalho que aos poucos as pessoas vão entender. Existe uma grande demonização, assim como já demonizaram Exu, Egungun e Ifá. As pessoas estão pregando ódio contra o culto de Orumilá. Eu não preciso disso. Gente, vamos ser religiosos. Se você tem ódio de sacerdotes, especificamente alguns, não tenha ódio de orixá. Se você se consultou com um babalaô, você teve amizade com ele, e ele não teve caráter, descarta aquela pessoa. Assim como você tem um orixá tutelar, que é o dono da sua cabeça, que você o respeita, respeite a todos. Não respeite só aquele orixá que você tem iniciação. Porque o Lodumare cria todos eles. Então você não pode blasfemar contra o sagrado, contra Deus. O brasileiro, ele é muito complicado. Ele faz piada com o nome de orixá. Você nunca vai ver o africano fazer isso. Porque o africano, ele aprendeu que o orixá é o Deus dele. Que o Oxum é Deus dele. Que Xangô é o Deus dele. A forma de que cada um entende Deus que é o importante para si. Deus não tem um formato único para uma pessoa ou para um povo. O Brasil, ele é muito dividido. Então as pessoas colocaram em relação a Deus numa filosofia muito cristã, muito católica. Na verdade, para o povo iorubá, não existe questão de Deus. Existe o Criador, o Lodumare. E quando você emprega a questão de Deus, você está levando para um conceito religioso na qual foi formatado isso. Entendeu? Dizendo que Deus é um só e primeiro eu peço as bênçãos de Deus, depois dos orixás. Gente, não rebaixa os orixás. Não rebaixa. Porque quem tem fé no seu Jesus Cristo tem que continuar tendo fé no seu Jesus Cristo. E quem é do orixá, busque entender o que é o orixá. O que precisamos é entender o que é o orixá. O meu objetivo é passar algumas informações, na qual essas também eu vou adquirindo. Não sou dono da verdade, não quero que ninguém mude nada. Como é o Ifá. Você se inicia um Ifá para um orixá. Você não se iniciou para o candomblé, um exemplo, para o Oxum, e você não tem alguns assentamentos de orixá? Então, será que você ter Orumilá seria ruim para sua vida? Você sabe que cada orixá tem sua essência própria? Senão seria criado um orixá só. Esse orixá só poderia disponibilizar tudo que o ser humano precisa. Não, são criados diversos, né? Porque o ser humano, ele tem diversas questões que precisam ser resolvidas na vida dele. Né? Passamos por diversas questões na nossa vida. Hoje você está triste, amanhã você está feliz, né? Outro dia você está carente, está amoroso, está sorridente, e assim vai. São etapas da vida, né? As modificações, conforme a modificação da lua. O do tempo. Ontem choveu, hoje está um sol lindo. Então, o conceito de orixá é assim.
Você vai ver nigeriano aqui no Brasil que às vezes não tem nem significativa com Ifá. Ele é do culto tradicional Yorubá e ele é um sacerdote de Xangô. Então ele vai, né, disponibilizar toda a essência daquele culto de Xangô para iniciar as pessoas. Não generalize. Vamos buscar entender. Eu estou dizendo particularmente da cultura Yorubá, a cultura Ifá africana, tá bom? Para que não confundem as coisas, né? Eu sei que existe um Ifá que é originário de culto, originário não, porque é originário da África, né? Porque tudo nasce lá. Que é desenvolvido, foi modificado, né? E é bem praticado há muitos e muitos anos. Eu tenho todo respeito porque, primeiramente, eu venho de lá. Eu fui iniciado por esse conceito de Ifá em Cuba. Então, referente à questão de ter um Ifá, né, que os povos de Cuba adotaram as suas práticas, e eu não estou aqui para levantar a questão e nem para tirar mérito, né? Como eu falei, eu já fui consagrado lá, isso há 14 anos atrás, pertencia a uma família, entendeu? Que é muito boa, meu sacerdote muito maravilhoso. Eu tive um amigo, me ajudou muito e foi importante para eu hoje em dia estar aqui onde eu estou, né? Com entendimento sobre a minha vida. Eu acho que coisas na vida, algumas passam como experiência, mas aquilo tudo é importante, né? Como eu falo, eu já tive muitos mestres e todos esses mestres que eu tive, eu respeito eles, entendeu? Porque fez parte do meu ciclo. Eu não sou dono da verdade, estou aprendendo. Hoje eu tenho meu sacerdote, que é o Aulo Obiolá Moré, Akane, que está comigo sempre, está aqui no Brasil, fazendo diversos rituais, consagração para diversos orixás, né? Iniciação para Egum, para Ifá, Ixefá, Itefá, fazendo uns trabalhos, consulta, Ibori, magias, acoxés, diversos trabalhos. Então mas eu não posso descartar e desfazer de ninguém. Eu acho que precisamos entender que a religião surge em um lugar e com o tempo ela vai para outros lugares, sofre alterações. Tem que respeitar como as pessoas entenderam como que foi aquilo, porque entre uma família de santo, dizendo assim, até no candomblé, para as pessoas entenderem, se sentir bem inseridas, 5 irmãos da mesma família de santo, eles não praticam igual. Então não tem como dizer que os cubanos têm que fazer igual, e nem os cubanos têm que colocar uma questão de ódio, né, contra as questões africanas, desfazendo de tudo aquilo que sempre existiu. Essa questão que lá não existe mais nada, que depois da escravidão acabou, mentira, tá? Se alguém pensa isso, está enganado. Nunca parou o conceito religioso na Nigéria, nunca parou, tá? Compra uma passagem, vamos lá ver. Inclusive, quero convidar a todos para junho. Iremos estar fazendo uma viagem para a Nigéria, Templo de Ifá, em Ilé-Ifé. Aqueles que queiram estar participando, uma viagem cultural, religiosa, um turismo. Todo mundo sabe que eu já promovi algumas viagens aí, junto com meu mestre, Babá Folá. Então, já vai ter bastante tempo para as pessoas se organizar. Entre em contato comigo ou com Babá Folá. Eu estarei fazendo uma postagem para a divulgação dessa viagem. Bom que as pessoas que têm cidade de conhecer, a terra dos orixás e saber mais, né? Eu não posso ir contra a minha mãe África nem contra o começo de tudo. Então vamos um respeitar os outros. Podemos estar tudo inserido no mesmo culto, assim, um visitar o outro, participar de cerimônias, seria tão bem. Eu não vou para casa de ninguém para olhar o que as pessoas estão fazendo.
Aquele que me chama, quebra a sua intimidade, sua porta, o meu dever é respeitá-lo muito mais. Não é verdade? Nas redes sociais a gente fala o que a gente acha, né? Temos nossas redes sociais como um diário. As pessoas não precisam se inserir e pregar ódio contra a gente. Eu acho que fazer amizade é muito bom. As pessoas não nos conhecem e elas criam uma antipatia, às vezes desnecessária. Né? Vamos conhecer as pessoas primeiro. Vamos quebrar essas questões. Nem sempre o desconhecido é o errado, tá? Vamos voltar na questão de Orumilá, tradição iorubá. Então, todo mundo precisa cuidar do seu destino. O que é o Orumilá? O orixá que vai unir o ser humano ao seu destino é o orixá da sabedoria, da inteligência. Ele é o testemunho da criação. Tudo que é criação, ele testemunhou. Quando o ser humano ele é criado, ele foi desenvolvido, foi criado, e ele, como um espírito, ele vai à Terra, né? O Orumilá testemunha ele, porque o ser humano ele escolhe o que vai viver e o tempo que vai viver na Terra, né? Existe um controlador chamado Onibodê, que ele controla as pessoas as energias, né? Que vai sair do Orum para o Aê. Então o Onibodê é o responsável. E o Orumilá é o testemunho da criação de Olodumare. Então as pessoas, elas tendem a dizer o tempo que vai embora. Mas só que existe uma questão. Existe a morte precoce, né? Existe alguma coisa que vai trazer uma ruptura, vai romper esse tratado que ele tem, porque ele vai embora antes do tempo. Porque precisa ter caráter, discernimento, precisa praticar uma vida boa aqui na Terra. Se a rua de baixo ali é perigosa, por que eu vou passar lá? Não adianta eu ser cultuador de orixá, eu estar em dia com meus orixás, se eu não respeito, né? Se está perigoso, eu não passo. Então, por isso que há esse descontrole. As pessoas tendem a achar que Iku é ruim, não. Ele apenas é o controle, ele controla aqui embaixo, como o Onibodê controla lá em cima. Então, o momento que chega o momento da pessoa, Iku, que vai selecionar aquela pessoa que está indo no momento de ir embora. Existe diversidade, existem problemas. O Olodumare cria problemas para os seres humanos. Senão a vida seria muito desprazerosa. Ninguém teria que viver bem, que buscar ser um ser humano bom. Então, existe os adioguns, que são alguns espíritos maléficos, que vai acabar tribulando os seres humanos. Que existem muitas questões que o ser humano sofre, às vezes é por intermédio dessas energias, tá? Busquem estudar um pouco sobre esse tema, Adiogun, e vocês vão ver o que é isso. Então, eles, causador de problemas. Por isso temos que nos organizar, viver bem, pregar as coisas boas, ter honestidade, ser amigos, né? Buscar os mandamentos, os principais mandamentos. Acho que na nossa criação familiar a gente aprende algumas coisas, na religiosa mais um pouquinho. Então, não associar a morte não existe, existe um plano espiritual na qual a gente volta. Eu já falei um pouco nisso num vídeo que eu tenho sobre Baba Egungun. Desculpa, minha garganta não está muito boa. Então, há esse controle sobre Iku e Onibodê. Um controla quem desce, outro controla quem sobe. E você, lá no momento que você volta para sua casa, tudo que você fez aqui, você vai pagar. Vai pagar o preço. Por isso que existem essas questões, né? Que é pra gente, ninguém nasce bom, nasce ruim. Nascemos neutro, aprendemos a amar, aprendemos a ter ódio. Precisamos ser bom, né? Ninguém é bonzinho à toa. Eu preciso ser bom para eu ter coisas boas na vida. Aqui mesmo. Porque aqui eu já tenho as influências espirituais, né? Que vão me banir de algumas coisas. Então, às vezes, o que falta para o seu sucesso é o seu caráter. A coisa que o ser humano precisa ser muito na vida é justo.
Justo, seja honesto. Eu saí um pouco da questão do IFA, né? Mas então, IFA é para todos. Todos precisam fazer IFA. IFA não pede para ninguém sair da religião, que já tem, se já a pessoa já tem. IFA não pede. Se a pessoa já tem um orixá, ele não vai falar que a pessoa tem um outro orixá que precisa. Não. Ele vai fazer assim. Você tem um orixá, mas o orixá tal, se você cuidar desse orixá tal, a tua vida vai melhorar muito mais. Então você cuida do que você fez, porque não existe culto, tá? Algo religioso para desiniciar ninguém. Só existe uma cerimônia de iniciação. Desiniciar não existe, tá? Então se alguém fala que você fez o orixá errado, você já fez ele. Por errado, o africano diz que não é errado, porque se você fala que é errado, você está botando algo negativo diante daquilo que é muito sagrado. Eu fiz algum. Se eu fizesse o Oxum, será que seria errado para mim? Entenda bem no que eu quero dizer. A Oxum me daria o que ela tem para disponibilizar para mim, né? Aí tudo bem, eu vou lá consultar, a pessoa fala, você precisa alimentar algum, ou se iniciar para algum. Eu vou lá e me inicio para algum e tudo muito bem. Às vezes o problema é a mão da pessoa que se consagrou, o coração. Preste atenção aonde você está entrando. Entendeu? Então o orixá é só benefício. O orixá não vai matar ninguém. O orixá não está pedindo obrigação a ninguém. O orixá pede para se alimentar. Obrigação é uma coisa muito formal criada pelo homem. Minha obrigação de 14 anos não tomei, meu orixá me bate. Não, o orixá quer comer, quer atenção, quer carinho. Não é? Essas questões que colocam muito na questão do orixá, tiram o que é sagrado e botam os gostos dos sacerdotes e das pessoas. Então, às vezes, você está cultuando mais pessoas do que o teu próprio orixá. Entendeu? Na Nigéria não tem obrigação. Obrigação é sempre. Pode ser todo mês a obrigação. Mas não é título, obrigação. Obrigação de 1 ano, de 3 anos. O que é obrigação para eles? 1 ano, todo ano você vai alimentar teu orixá, mas você não se põe na condição de se iniciar de novo. O quê? Tomar aquelas mesmas, tudo que você passou, se recolher, né? Aí você está fazendo tudo de novo. Então você só vai alimentar o orixá, tomar um bori. Bori até todo mês você pode tomar. Agradar a cabeça pode ser até todo dia, toda semana, né? Conforme você aprendeu. Mas os cuidados com o orixá, o orixá pede sim. Você vai lá no oráculo, o orixá quer se alimentar. Você precisa alimentar tal orixá, precisa alimentar tal outro orixá. E não só aquele orixá que você tenha sentado, né? Então, Ifá é para todos, Orumilá é para todos, sim. Tá? Não ponha a sua questão, os seus problemas que você tem com o sacerdote, né? Eu acho assim, as pessoas não podem pôr o Orumilá de lado, porque o Babalorixá, simplesmente por ele ser Babalorixá, só, apenas, ele não pode sentar um Orumilá para a pessoa. Não. Ele tem que ter consagração. Assim, um Amiane pode sentar um orixá para a pessoa iniciar? Não. Né? Então é simples. Então, como uma pessoa que é um Babalorixá apenas, por quê? Ele é um Babalorixá. Ele parte para ser um sacerdote de Ifá, precisa muito que ele se consagre, se inicia, ele vai ao sacerdócio, ele vai estudar, para ele ter a permissão do mestre dele para fazer aquilo. Aí quando o mestre dele dá a permissão, assim como acontece com a gente, ele vai lá fazer para outra pessoa. Então um Babalorixá e um Babalaô é um sistema muito próximo. Entendeu? Tem muitas pessoas que têm Ifá, que são sacerdotes de Ifá, mas elas não se rotulam, porque elas querem viver apenas como um Babalorixá. Né? Elas só fizeram um Ifá para ter mais poder, para ter aquele orixá como proteção, para ela poder trabalhar com magias, ter as ferramentas que o Babalaô tem, mas elas não se rotulam nem como Babalaô. Entendeu? Todos nós fazemos Ifá pelo bem-estar, pelo que aquilo que eles podem nos dar. E todo orixá, Ifá é a mesma coisa. Então, busque orientar mais um pouquinho sobre Ifá. Repete o que está faltando na sua vida. Né? Assim como Ogum é para todo mundo, para você também, você precisa ter Ogum na sua vida, você precisa ter Orumilá na sua vida. Entendeu? Mas busque se formar, abra o seu coração. Eu escuto muitos amigos meus ainda falando mal sobre esse conceito de Orumilá. Sacerdotes
pregando mal contra um orixá, que eu digo que as pessoas precisam aprender um pouco mais, estudar um pouco mais. Tá bom? Se faltou alguma coisa aqui no vídeo, eu tenho outro vídeo falando sobre Ifá, mas eu gostaria de falar hoje, né, trazer alguma coisa assim um pouco diferente, porque, como eu falo, não é um vídeo, em 2 e 3, a gente vai passar algo sobre a religião, sobre o benefício de um orixá. Então, aos pouquinhos, né, a gente vai levando às pessoas essas informações que são precisas. Tá bom? Muito obrigado a todos aí. Se puderem compartilhar, agradeço muito. Aburu, Aboí, Abuxixé.